Meu amigo, minha amiga, quanta humilhação, hein? Provavelmente na história do nosso país, nós não encontraremos nenhum grupo político que tenha passado por tantas desmoralizações e humilhações quanto o clã Bolsonaro e as criaturas que estão no seu entorno. Infelizmente, muitas pessoas acreditaram nesses falsários, nesses vigaristas políticos, nesses estelionatários ideológicos e passaram por uma espécie de lavagem cerebral. Para essas pessoas, o negacionismo será eterno. Não adianta apresentar para elas fatos, fotos, evidências, matérias, enfim, acontecimentos que elas negarão, negarão e negarão. Bom, problema delas. Nós que estamos enxergando a realidade, no nosso caso, quando as pessoas são muito perigosas, elas têm passaram por um processo de idiotização, mas são raivosas, são petulantes, são arrogantes, aí a gente tem que dar as nossas risadas, né? É uma espécie de vingança inofensiva. É como aquele indivíduo que andou espalhando para todo canto, né, que está paquerando uma pessoa, que está cortejando, que ela certamente cederá aos seus encantos, e investe, né, espalha para todo mundo, e de repente, quando ele vai numa festa que seria a festa fatal, né, para o seu intento, ele vê a criatura, a bela criatura, saindo com a pessoa que ele não gosta, né? É o que está acontecendo agora com o bolsonarismo. Bom, problema deles. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui dos nossos papos. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que nós temos o nosso novo canal de cortes e a votação no IBEST, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal para você prestigiar aqui os nossos encontros, tá legal? Então vamos aos fatos aqui. Gente, hoje, mais cedo, alguns jornais estavam fazendo levantamento em função de uma data, né? Que completou 2 meses que as tarifas foram impostas aqui ao Brasil, lá no limite de 50%. E o resultado prático para o nosso país é esse aqui da matéria. 2 meses de tarifaço geraram um efeito menor do que o esperado. Isso porque muitas coisas que foram tributadas, foram taxadas pelos Estados Unidos, o Brasil conseguiu realocar para outros mercados. Então, a coisa, do ponto de vista aqui da economia brasileira, gerou impacto apenas em setores muito específicos, mas que estão aí sendo colocados nas mesas de negociações a partir dos fatos de hoje. Bom, o jornal, falando aqui disso que eu estou comentando com vocês, né, vários jornais falando disso. Efeito menor do que esperado. A alíquota de 50% de Trump afetou mais café, carne e açúcar, que podem ter novos mercados. Enfim. E aí aconteceu o seguinte, todos nós fomos surpreendidos com a notícia de que Trump ligou para Lula. Vejam só. Lula conversa com Donald Trump por videoconferência em meio a tarifaço sobre produtos brasileiros. Possibilidade de um encontro entre Lula e Trump foi anunciada no mês passado pelo líder americano na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Bom, aí a gente vê as seguintes situações. O Dudu Bananinha, antes de saber, né, que Trump tinha ligado para Lula, estava mais preocupado com o enterro, com o funeral, como eu disse aqui para vocês, de gente disputando o espólio ali do moribundo político, ver quem é que vai ser pior do que o Bolsonaro, quem é que vai herdar toda essa carga pesada, né? Porque para nós é o que aconteceu. É gente que está querendo pegar um legado de alguém que fez muito mal ao nosso país. Bom, aí é problema deles também. A nós compete jogar luzes sobre essas criaturas. Escreveu Dudu Bananinha, já radicalizando um racha nesse campo da direita e da extrema-direita. Não se enganem, até serem derrotados eles inventarão 1000 alternativas a Bolsonaro e a quem realmente represente o sentimento anti-establishment, o sentimento do movimento nacional populista. Olha só como é que eles classificam, movimento nacional populista, ou seja, uma porcaria, né? O pior dos mundos ideológicos, o pior dos piores, né? O sentimento do homem comum. Igual a JB, Jair Bolsonaro, em 2018, anunciado como perdedor nas eleições por pesquisas, especialistas em imprensa, elite política, etc. Não abdiquei de tudo. Nossa, parece uma figura, né, que colocou a vida dele à prova, né?
Coloquei minha vida em risco. Eu queria saber onde é que a vida dele passou algum risco, né? Só se for naqueles rodeios que ele está indo nos Estados Unidos, pode tomar uma chifrada lá de um boi, né? De um touro lá, né? Ele é uma espetada lá. Ou algum americano lá ficar revoltado que ele é um intruso, ele é mais um latino-americano lá dentro invadindo os Estados Unidos, enfim. Esse seria o maior risco dele, né? A imprensa, elite, política, etc. Não abdiquei de tudo, coloquei minha vida em risco para deixar o primeiro oportunista da ocasião aproveitar o momento para implodir tudo. Essas confabulações que visam tratar meu pai como uma carniça política. Carniça política, hein? Que imagem dessa gente, né? A ser rapinada por abutres, não irão prosperar. Não deixarei. Então, ele está aí fazendo discurso para Tarcísio, Zema, enfim, para Caiado, todo mundo, né? Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, essa turma toda, né? Mas isso ele estava falando antes do Trump ter ligado para Lula. Aí Lula, depois da notícia ter sido publicada, né? Ele fez a seguinte publicação na sua conta no X. Recebi nesta manhã telefonema do presidente Trump. Conversamos por 30 minutos, relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Considero o nosso encontro direto como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. No telefonema, recordei que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantém superávit na balança de bens e serviços. Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Sugeri a possibilidade de encontro na cúpula da ASEAN, na Malásia. Reiterei o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e também me dispus a viajar para os Estados Unidos. Gente, aqui muita informação, né? Meia horinha que rendeu. Eu e o presidente Trump trocamos telefonemas para estabelecermos uma via direta de comunicação. Gente, isso é muito importante, porque quando se fala que trocaram telefonemas, é porque trocaram o telefone de quem de fato está com o telefone de Trump e quem está com o telefone de Lula. Então, se superou em uma série de barreiras, né? Estavam comigo na conversa meu vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim. Então, grande acontecimento. A Andréa Sadi, ela não escondeu a satisfação dela, né, em fazer a leitura no campo da racionalidade que nós fazemos aqui também, né? Aí não se trata nem de ter uma posição política, esquerda, direita, assim, mas de fazer um registro dos fatos. E os fatos para essa gente espancam, né? Espancam a tranquilidade deles. Aí a Andréa Sadi fez um resuminho aqui, que eu vou colocar um trecho aqui com vocês. Vamos lá. Trump é um personagem totalmente imprevisível, então não dá para fazer muito uma previsão a longo, médio prazo do que vai ser essa relação Brasil-Estados Unidos. Mas a foto, o saldo dessa conversa, né, por telefone entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump é muito ruim para o bolsonarismo. Ela ataca principalmente essa espinha dorsal dessa narrativa, dessa estratégia, principalmente da dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão nos Estados Unidos e que alimentam o bolsonarismo aqui no Brasil, de que eles teriam o monopólio completo, absoluto, da relação, da interlocução com a Casa Branca. Isso já começou a ruir na semana passada, quando o Trump faz aquele comentário lá na ONU, dizendo que deu uma química com o presidente Lula e que eles ficaram de conversar. Essa conversa rolou hoje, segunda-feira, um clima totalmente de derrota no bolsonarismo. Conversei com diversas fontes, que algumas tentando minimizar, outras dizendo que tem que ter um contra-ataque, é preciso ter uma conversa ideológica do campo bolsonarista com Donald Trump, que eles querem um encontro pessoalmente com Trump antes de saber... Gente, é a situação, né, do cara que investiu tudo na relação, né, na paquera, né, tá ali, foi buscar 2 drinks rosas, aí quando ele tá chegando, aí ela já está indo embora com outro. E o pior dessa gente é que a figura nessa condição vai ficar dizendo, né, não, ela vai voltar, ela só foi despistar um pouco, ela vai voltar porque ela tá no papo, né, essa aí ela se encantou comigo, né.
Evidentemente, quem está olhando uma criatura com esse tipo de comportamento, alguns ficaram com pena, mas se for daquelas figuras bem tóxicas, bem chatas, as pessoas vão rir na frente ou rir pelas costas, né? Segue, André. O que tinha rolado na conversa. Agora que a gente tem essas informações na nota do Palácio do Planalto, eu também conversei com diversas fontes do governo, Palácio do Planalto, ali do Itamaraty, para trazer um pouco da temperatura. Tem 4 atos na nota do governo mostrando os principais pontos que levam a essa derrota do bolsonarismo, repito, no saldo do encontro de hoje. Primeiro, eles trocaram o telefone, a nota acaba com isso, dizendo que não tem mediação, não precisa de mediação. Eles trocaram o telefone, Trump e Lula, se eles quiserem conversar. Sim, porque Trump também fez uma publicação muito amistosa que confirma a linha de informações que Lula colocou na sua publicação também. Dois, ficaram de organizar uma viagem pessoalmente para se encontrar. Na verdade, o encontro pessoalmente numa viagem, né? Quer dizer, esse foi só um passo dessa conversa, dessa relação que está se estabelecendo entre Trump e Lula. Claro que é uma negociação, como me disseram fontes do Itamaraty, é um processo de negociação, tá? Então é o seguinte, a pessoa, o jornalista, fica contente, né? Isso aqui provavelmente é a cara de Trump depois de ter conversado com Lula, né? Para desespero dessas criaturas. E amanhã, como tem essa manifestação aqui, que eu já classifiquei como sendo um funeral, né? Funeral, cerimônia que acontece antes da cremação ou do enterro, do sepultamento, provavelmente Trump vai mandar alguma coisa para eles também. Vai mandar ali. Seria legal, senhor Malafaia, levar uma bandeira grande dos Estados Unidos para essa manifestação amanhã. Leva uma bandeirão grande dos Estados Unidos ali, ó, todo mundo com bonezinho vermelho, tá? Que, olha, quem sabe ela volta, né? Quem sabe ela volte, né? Quem sabe as relações ficam melhores. O Dudu Bananinha e o outro negacionista estão sendo ridicularizados. Isso aqui, para quem é das antigas, já viu o seriado A Ilha da Fantasia, né? Que tinha ali o anfitrião e com seu auxiliar, que era uma pessoa que tinha nanismo, né? Um anão, enfim, que era o Tatu, né? Então tá aqui, o Tatu aqui, o Paulo Figueiredo, e o Dudu Bananinha, como o senhor Herc, né? Eu acho que era o nome dele aqui. Eduardo Bolsonaro já pode começar a avaliar o retorno para casa. Porque a missão falhou, né? A donzela já está indo para os braços de outro, né? Então, a donzela aí deu uma volta. Ou seja, vocês foram traídos porque vocês estavam esperando uma coisa e estão tomando uma rasteira muito grande. Trump diz que a conversa com Lula foi muito boa e abre possibilidade de encontro entre os dois no Brasil e nos Estados Unidos. Então, Trump pode até vir para o Brasil também, né? Mas essa gente vai ficar, pô, mas ele virá para falar com o Bolsonaro? Aliás, uma pergunta boa, né? O que acontecerá primeiro? Lula se encontrará com Trump ou Bolsonaro irá para Papuda? O que vai acontecer primeiro? Porque se o Bolsonaro for para Papuda primeiro, depois o encontro com Lula vai ser o quê? Para tomarem um cafezinho, para comemorar? Porque reverter essa situação não será revertida em hipótese nenhuma. Não adianta, porque acabou, gente. Para essa gente está muito ruim, o clima está pesado para eles. Ligação entre Lula e Trump é nova humilhação para o bolsonarismo. Eu comentei com vocês. Após a Assembleia Geral da ONU, aliados do ex-presidente tentaram nos convencer que Lula havia caído na armadilha. Então a gente que vai continuar nesse negacionismo. Mas aí o problema é deles, né? O problema é deles. O fato concreto é que Bolsonaro vai para a cadeia, as pessoas que estavam com ele na conspiração vão para a cadeia, os que estão para serem julgados serão condenados e irão para a cadeia. O ano que vem nós teremos eleições e, diante do cenário todo que nós estamos vendo, será pouquíssimo provável que essa gente desse mundo cão, que eles consigam fôlego suficiente para conseguir um resultado muito expressivo e ter até um candidato que tenha algum tipo de viabilidade. Por isso o governo Lula tem que aproveitar essa onda toda e jogar informação nas redes, vir para as redes, fazer muita agitação, colocar mais propostas positivas, mais pautas positivas, obter ali o comando dos discursos políticos aqui no nosso país, porque aí sim a gente vai conseguir dar muitos passos à frente, vendo essa gente lá nas catacumbas do ostracismo, né, no lixo da história. Eu fico por aqui, gente. Espero que você tenha gostado desses fatos para começar segunda-feira e a gente volta no nosso próximo Portal do José. Tá legal? Um grande abraço. Tchau.